Senhoras e senhores, internautas e telespectadores da TV Câmara, boa noite. Como presidente da Câmara Municipal de Botucatu, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta noite e agradeço a presença dos vereadores Jamila, Zé Fernandes, Carreira e Sargento Laudo, bem como do público presente e também daqueles que vão fazer as explanações dessa noite. Quero convidar para ocuparem lugares nesta mesa o vereador Sargento Laudo, signatário do requerimento que deu origem a essa reunião pública e que irá presidir a sessão, por favor, Sargento. O vereador Zé Fernandes, que irá secretariar os trabalhos, por gentileza. O senhor Valdinei Moraes Campanucci da Silva, supervisor de Serviços de Saúde Ambiental e Animal da Secretaria Municipal de Saúde. E o senhor Gumercino Roque de Oliveira Júnior, supervisor de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde. Neste momento, passo a palavra ao vereador Sargento Laudo, que irá conduzir os trabalhos. Boa noite a todos. Boa noite às pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet. Nós vamos dar início aos trabalhos aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer também ao público presente, as pessoas que nos acompanham. Senhores, a presente reunião foi convocada em atendimento ao contido no requerimento 1048 de minha autoria, que foi aprovado pelos demais companheiros vereadores. Nosso objetivo é tratar a respeito de questões relacionadas à prevenção e combate de endemias ocasionadas pelo mosquito Aedes aegypti, provocador da dengue, zika vírus e febre chikungunya, e que acarretam graves consequências às pessoas. Sabemos que o Poder Executivo, através de suas secretarias competentes, tem organizado diversas atividades direcionadas a combater os criadouros dos mosquitos. Porém, é imprescindível maior articulação entre o setor público, a sociedade civil e a população botucatuense, objetivando atuações para otimizar as ações. Não sei se é de conhecimento de todos, mas recentemente foi criada no âmbito da Prefeitura Municipal de Botucatu uma sala de controle de arbovirose e zoonoses, objetivando construir equipe formada por representantes de todas as secretarias municipais para a adoção de estratégias e divulgação de ações que promovam o combate ao mosquito Aedes aegypti, da qual fui designado a fazer parte como representante desta Casa de Leis. A partir da referida sala de controle, será desenvolvida uma brigada contra o Aedes aegypti, onde os seus participantes serão responsáveis por fiscalizar os prédios que atuam, promovendo um maior rigor no combate ao mosquito em seus imóveis. Ainda sobre o assunto, está em vigor o decreto número 62.130 de 29 de julho de 2016, que dispõe sobre a criação das referidas brigadas em todos os órgãos e entidades da administração estadual, direta, indireta e fundacional, composta de, no mínimo, 3 servidores, que atuam no respectivo órgão a serem designados por seus dirigentes. Diante da importância do tal assunto, julgo oportuno trazer a discussão a esta casa, em razão da qual estamos aqui esta noite. Para apresentar os indicadores e as demandas relativos a essa situação no âmbito do nosso município, eu passo a palavra nesse momento ao senhor Valdinei Moraes Campanucci da Silva, supervisor
de Serviços de Saúde Ambiental e Animal da Secretaria Municipal de Saúde, que fará uma apresentação da situação epidemiológica das arboviroses e índices de infestação de mosquito transmissor no âmbito do nosso município. Valdinei, fique à vontade para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Agradecemos ao Sargento Lau da Câmara Municipal por esse convite para estarmos aqui esclarecendo a situação epidemiológica das arboviroses e como que está o índice de infestação do mosquito transmissor em nosso município. Quando a gente fala em Aedes aegypti, se a gente voltar 4 anos atrás, nós falaríamos do controle não das arboviroses, mas do controle da dengue. Não usaríamos nenhum controle do Aedes aegypti, porque esse mosquito ele era o principal transmissor dessa única doença, a dengue. Mas a partir de 2014, teve a introdução do vírus do chikungunya e do Zika em nosso país. E a gente viu aí as consequências também dessas doenças, a chikungunya, das questões das doenças, da forma crônica que essa doença se manifesta, com as dores nas articulações, que muitas vezes afasta as pessoas das atividades econômicas, das atividades de trabalho, enfim. E o Zika, que todos diziam, o Zika vírus é uma dengue mais branda, todo mundo subestimou o Zika, porque nós não tínhamos descrito ainda todos os sinais de manifestação dessa doença, e a gente viu aí os casos da microcefalia grave, um grave problema de saúde pública. E baseado em tudo isso, a gente vê que essas arboviroses, elas extrapolam o setor saúde. Ela é um problema de saúde pública, né? Não é apenas um problema da saúde, ou seja, da Secretaria da Saúde, mas um problema de saúde que envolve a participação de todos, seja do setor público ou privado, sociedade civil organizada, enfim, todos nós temos um papel importante no combate a esse mosquito transmissor. Como o Sargento Laudo disse no início, a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura, atualizou a sala de situação e controle dessas arboviroses e zoonoses, onde a gente faz as reuniões mensais com representantes de diversas secretarias do município, do setor de saúde também, público e privado, porque é muito importante essa intersetorialidade, a conversa entre os diversos setores, para juntos traçarmos estratégias de combate ao mosquito, de mobilização para o controle dessas arboviroses. Opa, deixa eu ver. Aqui. Então, o que são as arboviroses? Então, as arboviroses é um vírus transmitido por um artrópode, no caso, o mosquito. Então, o Aedes aegypti ele é responsável pela transmissão da Zika, né, do chikungunya, da febre amarela urbana também e da dengue. Como que está a situação esse ano em 2017 aqui em Botucatu? Foi um ano bem tranquilo em relação às arboviroses. Nós tivemos 3 casos autóctones de dengue, sendo um caso importado. Caso autóctone é aquele caso que o paciente contrai a doença no próprio município onde mora. E o caso importado é aquele paciente que viaja para alguma área endêmica onde está ocorrendo transmissão, contrai a doença e volta infectado para o município de origem. Então a gente teve um caso importado e 3 casos autóctones. Tivemos um caso de febre chikungunya na metade do ano, que foi confirmado ali na região da Vila Assunção, e nenhum caso de Zika vírus, nem autóctone, nem importado, e também nenhum caso de febre amarela. Então isso é para a gente ver como que era o município de Botucatu. Aqui são os casos, o número total de notificações de caso suspeito. Uma notificação de caso suspeito não é um caso confirmado. Se eu estou com febre, dor de cabeça, dor muscular, e eu procuro o serviço de saúde, e esse profissional suspeita de dengue ou de qualquer outra doença, ele vai fazer a notificação. Até que seja confirmado, a gente vai desencadear algumas ações. Então, esse número, essa corzinha aqui, cinza aqui, é o total de número de notificações. Então a gente vê que todo
período aqui foi um ano bem tranquilo. Nós, casos autóctones, dificilmente a gente passava de 10. Tivemos aqui em 2007 10 casos autóctones, ali na região da Jardim Dona Nicota, ali próximo à Vila Maria ali. Então aí a gente foi a primeira epidemia do município, 10 casos. Depois nós tivemos novamente 10 casos ali em 2010, 2011, 2014 também tivemos 10 casos. Aqui em 2014 nós já estávamos esperando uma epidemia de dengue, porque o nível de infestação do mosquito transmissor estava bem alto, e Bauru, que é uma cidade bem próxima da gente aqui de Botucatu, já estava vivendo uma epidemia com quase 30 mil casos de dengue. Como a gente tem o deslocamento de pessoas diariamente para Bauru, questão de estudar ou profissional, enfim. Então a gente já estava esperando uma epidemia aqui, a gente conseguiu segurar essa epidemia, mas 2015, acompanhando como foi o Brasil inteiro, o estado de São Paulo inteiro, Botucatu teve sua primeira grande epidemia de dengue, onde chegamos aí quase 800 casos da doença em nosso município. Em 2016 tivemos aí quase 100 casos de dengue também, e já em 2017 tivemos aqueles 3 únicos casos de dengue. E qual que é o trabalho da Vigilância Ambiental em Saúde? Então nós temos como trabalho de rotina, o que é pactuado junto ao Ministério, junto à Secretaria do Estado da Saúde, é o trabalho de rotina. Nós fazemos até 4 visitas por ano aos domicílios de nossa cidade. Então esse é o pactuado. Em algumas situações essas visitas, o número de visitas vai ser maior. Quando nós temos, por exemplo, uma notificação de caso suspeito de dengue, como eu disse, a gente vai fazer uma ação de bloqueio de controle de criadouros no entorno de onde aquele paciente permaneceu durante o período de transmissibilidade, ou seja, que ele pode estar transmitindo o vírus para o mosquito, ou quando ele já está tendo uma transmissão desencadeada. Então nossos agentes vão visitar esses imóveis, vão orientar a população as medidas de controle do Aedes, verificam possíveis recipientes que podem se tornar criadouros, e quando a gente tem a transmissão desencadeada, a gente faz a nebulização, que é a aplicação do inseticida, que tem por objetivo matar o possível mosquito ali infectado que está transmitindo a doença. Por que a gente não usa esse trabalho como rotina, a aplicação do inseticida? Porque é um trabalho desgastante tanto para a população quanto para os profissionais que fazem, e a gente tem a questão também de problema de resistência do mosquito ao veneno que é utilizado. Hoje tem algumas regiões do estado de São Paulo que esse produto que é utilizado, essa molécula de veneno que é utilizada, já não tem mais efeito em algumas regiões do estado de São Paulo, porque o mosquito desenvolveu resistência, porque durante muitos anos houve o uso indiscriminado desse veneno no ambiente. Então a gente tem que usar ele com muito critério, realmente avaliar cada caso e fazer uso dele quando realmente necessário. Aqui a gente vê um mapa aqui do estado de São Paulo, a gente vê que praticamente, esse mapa não está tão atualizado, mas tá vendo esse branquinho aqui? No estado de São Paulo é Torre de Pedra. Já está pintado de vermelho, já tem a presença do vetor ali também. Então a gente pode considerar praticamente todo o estado de São Paulo já infestado pelo mosquito Aedes aegypti. Então esse ano, total de visitas, a gente trabalhou 65.541 imóveis e tivemos 59.241 imóveis fechados. Então a gente tem um percentual de pendência muito alto. O que é isso? É quando o agente de saúde vai até o imóvel e não encontra ninguém lá, dentro do horário de trabalho nosso. Então em algumas situações, quando a gente tem um bloqueio de caso suspeito de dengue, ou um bloqueio de um caso confirmado, muitas vezes a gente tem que fazer um trabalho, um horário alternativo, porque é importante a gente visitar aquele imóvel, porque o agente de saúde, o agente de combate às endemias,
Ele é aquele profissional que tem um olhar clínico, que vai identificar possíveis criadouros ali no ambiente, que muitas vezes passam desapercebidos pela população. Então é importante a gente receber o agente de combate às endemias, porque ele vai fazer a orientação adequada para evitar os criadouros do Aedes aegypti. E além de tudo isso, ele identifica também outros agravos à saúde e dá as orientações necessárias, as intervenções necessárias para resolver o problema, como por exemplo, como rato, barata, escorpião, enfim, outros agravos à saúde. E a gente tem um índice também, que não está aqui, mas é bem alto, é o índice de recusa, 5% de índice de recusa. São aqueles munícipes que não permitem a entrada do agente. Muitas vezes a recusa pode ser porque o morador está de saída, então a gente procura agendar um outro horário para fazer novamente essa visita, ou simplesmente recusa, mas vocês já passaram aqui há um mês, passaram a semana passada, mas, como eu disse, num trabalho de rotina a gente passa, preconizado para passarmos a cada 3 meses nos imóveis, mas algumas situações nos obrigam a encurtar esse período de visita, que é o caso das notificações de caso suspeito de dengue, onde a gente precisa, muitas vezes fizemos a visita hoje, daqui 20 dias está tendo um novo caso, a gente precisa visitar aquele quarteirão novamente. Então é importante que a população compreenda isso, que não é muitas vezes pensa que vocês estão meio desorganizados, já passaram, vão passar de novo. Não, é uma necessidade realmente do trabalho de estarmos encurtando esse intervalo de visita e precisando fazer a visita novamente. Falando rapidamente um pouco aqui da característica do Aedes aegypti, ele é um mosquito extremamente urbano, extremamente domiciliar. Ele está no intradomicílio, ou seja, dentro da nossa casa. Ele está ali escondido atrás, embaixo da mesa, atrás do guarda-roupa, atrás da estante. Ele tem o hábito intradomiciliar. Ele está dentro do nosso domicílio. Ele é um mosquito que tem essa preferência pelo sangue humano. Quem pica é a fêmea do mosquito, porque ela precisa desse sangue para maturar os ovos. Então ela vai estar picando a gente. É aquele mosquitinho que a gente está ali sentado ali no escritório, então no nosso fazer, está picando nosso tornozelo, está picando o cotovelo. É o Aedes aegypti, é a fêmea do Aedes, que ele tem um hábito diurno, pica preferencialmente durante o dia, mas pode estender essa atividade também durante o período noturno, quando a gente tem um ambiente bem claro, com uma luz artificial, ele vai estender também essa atividade. A autonomia de voo do mosquito é de 100 metros, vai voar aí em torno de 100 metros em busca de criadouro, em busca de alimento. É interessante aqui também a gente ressaltar que uma fêmea põe de 300 a 450 ovos durante a vida, vai procurar recipientes, principalmente os recipientes artificiais, que são aqueles que nós temos nos nossos domicílios, os pratos de planta, o pneu, aquele recipiente que está ali armazenado no nosso domicílio, no nosso quintal. Então ela tem essa preferência por recipiente artificial. Aí, como eu disse, prefere o sangue humano, mas pode se alimentar também de outros animais. Falando um pouco do Aedes albopictus, que vamos só citar ele aqui, porque ele também tem esse mosquito ele tem uma origem asiática, foi introduzido no Brasil na década de 80, não foram encontrados adultos infectados com o vírus da dengue, nesse mosquito no ambiente, mas sabe que em laboratório ele é capaz de transmitir esse vírus. Ele tem hábitos silvestres, não tem preferência assídua por sangue humano. Então vamos conhecer aqui um pouco como que é o ciclo de vida desse vetor. Então a fêmea e o macho ele vão acasalada, e a fêmea ela precisa desse sangue humano para maturar os ovinhos. Depois ela vai até a parede interna do recipiente que está com água, o prato de planta, o bebedouro animal, enfim, ela coloca os ovos próximos à superfície da água, ela não coloca diretamente na água como faz o Culex, esse pernilongo comum, que ele coloca diretamente na água, forma ali umas jangadinhas ali. A fêmea do Aedes não, ela coloca na parede interna do recipiente, e esse ovo, colocou aqui os ovos na parede interna aqui de um pratinho com água, por exemplo, de planta.
se eu jogar essa água fora, esses ovos podem permanecer ali por mais de um ano. Por isso a gente começa esse período de chuva, a gente tem uma reinfestação do mosquito bem rápida, porque tem muito ovo no ambiente. A gente vai falar um pouco desses recipientes. E uma vez que ela colocou esse ovo aqui na parede interna do recipiente, em condições favoráveis de umidade, esse ovo vai eclodir. A larva vai passar por 4 estágios, todo esse período aqui pode durar de 5 a 7 dias, vai se transformar na pupa. Essa pupa de 2 a 3 dias vai se transformar no mosquito Aedes aegypti. Todo mundo conhece a larva do Aedes, já viu? Vou pedir licença. O agente Fernando, que está aí no auditório, ele trouxe umas larvas que ele coletou hoje. Será que eu posso passar para o pessoal dar uma olhada? Passa aí, Gorm, para todo mundo conhecer a larva do Aedes. Tem pulpa aí também. Então, gente, como que a gente vai prevenir a dengue? É evitando os possíveis criadores do mosquito. Não só a dengue. A gente está falando de dengue, mas não é só dengue. Prevenir todas as arboviroses. É impedindo que o mosquito se crie, se prolifere. Então, a gente tem que evitar que tenha isso no ambiente. Uma piscina fixa, que não está sendo tratada, está ali abandonada, serve de criador para o mosquito. Aqueles pratinhos de planta que estão ali tomando, ou quando não estão sendo abastecidos por nós mesmos, estão acumulando água da chuva. Esse aqui é um principal vilão, é onde que mantém aí os ovos no ambiente. Esse é o principal vilão, os pratos de planta. Então a gente tem 7 grandes grupos de recipientes que podem se tornar criadores de mosquito. A gente tem os reservatórios de água, que a gente chama de depósito elevado, que são as caixas d'água ou qualquer outro recipiente que pode fazer essa função. Então a gente tem aqui a caixa d'água, ela tem que estar totalmente coberta, a tampa, sem fresta nenhuma, porque senão a Aedes aegypti vai entrar dentro desse depósito e vai depositar seus ovos. Então a gente vê aqui, tem que estar telado. Quando não tem a caixa, a tampa tem que estar bem telado. Se a tampa tem alguma fresta, tem alguma rachadura, tem que ter a tela por baixo para impedir o acesso do mosquito, senão ele vai depositar os seus ovos lá nesse recipiente. Então, esse tipo de recipiente depende muito da orientação do agente, que o agente ele não vai conseguir. Muitas vezes ele vai fazer a visita no domicílio, ele vai olhar lá de baixo e falar, ó, essa caixa de água do senhor aí está com a tampa fora do lugar, ou está sem tampa, ou está com a tampa quebrada. Vai fazer as orientações para que a própria população tome as medidas necessárias para sanar o problema. Então, por isso é muito importante seguir as orientações dos agentes. Outro grupo também importante são os depósitos também de água para uso humano, que não estão elevados. O filtro d'água, já encontramos larva de mosquito em filtro d'água, estava sem a tampa aqui, então a gente, o Gumercindo mesmo, ele foi olhar lá, estava com larva dentro. Ou uma caixa d'água que está também aqui coletando água da chuva, enfim. Tudo isso, se não tiver adequadamente vedado, vai se tornar um potencial criador de mosquito. Esse aqui é o grande grupo, que é o grupo de recipientes móveis. São recipientes que apresentam alguma utilidade para o morador, mas que não podem sofrer algum tipo de... que não podem ser eliminados. Eles podem serem modificados ou sofrer algum tipo de alteração de forma a evitar que seja criador. Por exemplo, o pratinho de planta, se ele está no ambiente fora não está dentro da casa, está no quintal, é importante o quê? Ou emborcar esses pratos de plantas, furar, ou simplesmente eliminá-los, porque eles são os principais criadores que nós temos de mosquito no nosso ambiente urbano. Bebedor dos animais, de cão, gato, aves, enfim, tem que ser feita a manutenção adequada deles também, ser lavados aí pelo menos 3 vezes na semana, não só trocar água, lavar bem o recipiente por dentro, porque como eu disse, é onde o mosquito vai depositar os ovos, onde a fêmea do mosquito deposita os ovos. Então, se a gente só está eliminando a água, a gente furar aí nesse controle, a gente vai acabar proliferando aqui, nascendo a larva do mosquito também. E outros recipientes que têm utilidade para o morador. Algum pote que está lá no quintal, que vai ser utilizado depois, mas que está acumulando água da chuva, alguns baldes.
piscina desmontável, a gente está entrando no calorzão agora, todo mundo coloca essas piscinas no quintal, quando não coloca as piscinas de fibra, usou, vai deixar encostado no quintal, e aquela piscina, ela não tem uma posição adequada. Se você coloca ela encostada, ela acumula água nas bordas. Se você deita ela, acumula água dentro. E a gente sempre encontra larva também. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter. Piscina, enquanto a gente está usando, tem que estar sendo feito o tratamento. Vai parar de usar por um intervalo grande, esvaziar a piscina, lavar ela adequadamente, porque senão pode ficar ovo ali do mosquito para o próximo verão. Só esperando ali, a próxima vez que a gente for encher, pode proliferar também o mosquito. Aquelas bandejas de geladeira que temos atrás, também pode ser um potencial criadouro, plantas na água, enfim. Esses são os grupos de recipientes que estão aí na ponta aí dos importantes como criadores do mosquito. Outro grupo importante também são aqueles recipientes fixos, que fazem parte da estrutura, fazem parte da edificação. São os ralos, as lajes que muitas vezes não têm um escoamento adequado, as calhas que estão sem escoamento adequado, estão entupidas ou estão danificadas de forma que essa água não vai escorrer totalmente, as piscinas fixas que não têm um tratamento adequado, fontes, enfim, todos isso são recipientes que se tornam criadores do mosquito. Então a gente viu aí o grupo A, o grupo B, grupo C, grupo D, recipientes aí, grupos de recipientes importantes que são os principais criadores de mosquitos. São recipientes onde o agente de combate às endemias durante a visita não vai conseguir eliminar esse recipiente, ele não pode ir lá eliminar o ralo. Então ele vai orientar a população a tomar medidas adequadas para impedir que esse ralo se torne criadouro, que a laje se torne a calha, a piscina, a fonte, os pratos de plantas, enfim. Então, depende muito da população realmente tomar as medidas necessárias para não criar um mosquito. Depende de nós, cidadãos, tomar essas atitudes. Depois a gente tem um outro grupo, que são os pneus. O pneu já teve um papel mais importante. Hoje em dia a gente tem a Secretaria do Verde lá disponibiliza um galpão de pneus, onde os pneus não mais utilizados podem ser encaminhados lá para o galpão de pneus, ali na Dr. José Barbosa de Barros, ali indo para o Lajeado. E a gente tem também, depois, os recipientes inservíveis, são aqueles que estão jogados no quintal, nos terrenos, que não têm utilidade nenhuma para a população, apenas não foram dado o destino adequado para ele, colocado no lixo, no material reciclável, enfim. Então a lona que está jogada, aquele potinho, o vaso sanitário é outro recipiente que é um grande problema, porque ele também não tem uma posição adequada. Se ele está deitado assim, ele vai acumular água aqui e se torna criadouro. Se ele está de ponta cabeça, em cima junta água também. Então não tem uma posição adequada. Então quando a gente se depara numa situação dessa, a gente recolhe esses vasos sanitários, o agente visita o terreno, ele vai eliminar esses possíveis criadouros, vamos recolher, vamos colocar no saco de lixo e dar o destino adequado. Muitas vezes a gente faz isso junto com o munícipe também na visita do casa a casa. Esse recipiente aqui o senhor não vai usar mais? Não, não vou. Aquela latinha não vai? Não. Então junto faz essa coleta desse material e dá o destino adequado para que não se torne um criadouro. Depois nós temos os recipientes naturais, ocos de árvore, oco de bambu, as bromélias, que também são criadouros naturais, onde a gente encontra também larva do mosquito. Mas se fossem só os criadouros naturais responsáveis pela proliferação, a gente estava tranquilo, porque a gente não teria uma infestação tão alta. Como eu disse, o Aedes encontra muito recipiente artificial nos domicílios, por isso nós temos índice de infestação tão alto e que mantém o vírus dessas arboviroses circulando no ambiente. Então, rapidamente a gente falando aqui em outubro nós fizemos um levantamento do índice de infestação do mosquito e também um trabalho que ajuda a identificar quais são os principais criadouros desse vetor no ambiente. Então aqui só para a gente mostrar que o município é dividido em 4 áreas, o setor norte, exceto Vitoriana, porque Vitoriana, para o controle do vetor, ela entra aqui no setor leste. Então a gente tem o setor norte, que é ali Jardim Paraíso, Vila dos Lavradores, Vila Antártica, toda aquela região. Temos aqui a área 2, que é o setor centro-oeste,
Vila São Lúcio, Vila Sônia, região central, Rubião Júnior, Marajoara, Santa Elisa, toda essa região. O setor leste, mais o distrito de Vitoriana. Setor leste ali, Jardim Brasil, Vila Maria, Jardim Bandeirantes, Coab 4, Coab 2, Bairro Alto, toda essa região. E o setor sul, mais os distritos de Anhumas e Piapara, que é a Coab 1, Vila Jardim, os comerciários, Maria Luísa, Santa Maria, toda essa região. Então a gente tem aqui o número de visitas que nós, nessa atividade de levantamento do índice de infestação, que nós fizemos, nós visitamos aí 2.692 imóveis, né? A gente visitou no total. Esse levantamento mostrou para a gente que a gente tem uma média de 2,04 recipiente por domicílio, né? Recipiente existente por domicílio que pode se tornar criador do mosquito. Então a média é essa, é alto, a gente pensar que a gente tem essa amostragem, 2,04 recipiente por domicílio que pode se tornar criadouro do mosquito. E qual que são os recipientes, o grupo de recipientes que estão com larvas do Aedes nesse trabalho que nós fizemos? Oi? Deixa, tem mais um aqui. Então tá vendo todo esse cinza aqui, ó, 78,05% são aquele grupo C, que são aqueles recipientes que têm utilidade para o morador e que não pode ser eliminado. É o pratinho de planta, é o bebedouro do animal, é aquela lata lá que está esperando para ser utilizada depois, é aquele encerado que tem utilidade, que está cobrindo aquela pilha de tijolo, aquele material, enfim. Então a gente vê a importância que tem esses recipientes e seguir as orientações que os agentes passam à população. A gente vê aqui também outro grupo de recipiente também, inservível aqui. Ajuda aí, Gumer, cadê os inservíveis? Quais que são? É o grupo... É o F ali. O verde? Aqui, ó, de inservível, aquele que pode ser descartado, 7,32%. O restante é tudo recipiente que tem utilidade para o morador. Então a maioria dos criadores são aqueles que têm utilidade e apenas pouco mais de 7% que pode ser eliminado durante a visita, que pode ser descartado. Então a gente vê que são recipientes que vão estar nos domicílios, mas que precisa ter a manutenção adequada para não se tornar um criador de mosquito. Então esse levantamento, vou passar aqui rapidinho só para a gente mostrar. Aqui a gente tem um percentual de positividade por imóvel. Então a gente tem aqui, na área 1 a gente teve 1% dos imóveis com larva do Aedes. Na área 4 a gente teve 1%, na área 4 não. Não, está ao contrário aqui, perdão. Eu estou aqui na área 4, 1% dos imóveis com larva do Aedes. Na área 3, no setor leste, 1,8%. Na área 2, 0,8% de índice de infestação. E na área 1, 0,6% de infestação do Aedes. E isso a média do município é 1. Então a gente vê aqui que a Organização Mundial de Saúde propõe essa classificação. Menor que 1% é um índice satisfatório. De 1 a 3,9% dos imóveis infestados com Aedes é sinal de alerta de epidemia dessas arboviroses. E acima de 4 é risco de epidemia. Então a gente tem aqui o setor leste com maior índice de infestação, seguido do setor aqui sul, né, a área 4. Depois a gente tem a região central. E depois a gente tem aqui a região norte, infestação. O que nos preocupa nesse momento é o índice do setor leste, que apresentou 1,8 índice de infestação. Inclui aqui também o distrito de Vitoriana, Alvorada da Barra, a Mina, Porto Said, Rio Bonito também. Inclusive a gente já está discutindo algumas ações a serem feitas no distrito de Vitoriana, porque lá apresentou um índice muito alto. Quando a gente vai dividir só por área, Vitoriana, 8% dos imóveis visitados estavam com larvas do Aedes. Então é um índice extremamente alto. Então a gente está desenvolvendo, junto em conversa com Secretaria de Obras, Secretaria de Comunicação, ações
diferenciados para ser feito aí agora em dezembro no distrito de Vitoriano. Opa, perdão, deixa eu só voltar. Isso aqui rapidamente é um índice para a gente entender que, olha só, janeiro, 5,5% dos imóveis com larvas. Então a gente vê que a gente está entrando num período que sempre vai dar alto. Janeiro, ó, sempre tempo de muita chuva, forte calor, esse índice vai lá para cima. Então a gente teve aqui janeiro de 2017, a gente estava com índice de 4. Em março nós fizemos também atividade, índice 4. Em outubro, índice 1. Mas se a gente for ver outubro do ano passado, ó, a gente estava com 0,2 em outubro, em janeiro a gente foi para 4. Esse ano a gente está com 1. Então a gente tem que desenvolver várias ações junto com a população para que esse índice não seja superior a isso, porque a gente entra num estágio de risco de epidemia dessas arboviroses. Então aqui mais um gráfico aqui para a gente mostrar aqui esse histórico dos índices. Então a gente vê aqui que primavera, verão é onde que começa o aumento da infestação. Janeiro, índice alto, né? Janeiro de 2017, março manteve ali mais ou menos o mesmo índice. É período chuvoso de forte calor, onde há muitos recipientes nos domicílios acumulando água parada e se tornando criadouro do mosquito. Então é isso que essas informações que a gente gostaria de trazer. Esse é o nosso contato, saudeambiental@botucatu.sp.gov.br. Esse é meu e-mail também. Esse é o nosso endereço da nossa página no Facebook, onde a gente está ali divulgando vários trabalhos da Vigilância Ambiental em Saúde, e me coloca à disposição para quaisquer questionamentos. Gostaria de registrar a presença da vereadora Rosiello e também deixar o público bastante à vontade que, após a fala do Gumercindo, nós vamos abrir para perguntas para o público, tá bom? Então, ele vai fazer um pequeno esclarecimento, nós já voltamos e nós vamos abrir para as perguntas do público e eles vão estar aqui nos auxiliando para responder. Primeiramente, boa noite, agradeço o convite. É sempre importante a gente falar na questão da prevenção do Aedes aegypti, né? Para fator, a gente tem que pensar em dois fatores quando nós falamos em arboviroses. Primeiro é o vetor, no caso o Aedes aegypti. O segundo fator é a questão epidemiológica, a questão de circulação do vírus. Então, para nós termos a transmissão da dengue, zika, chikungunya e febre amarela, nós precisamos da circulação do vírus também. Nós trabalhamos na prevenção do vetor. O que acontece? Vocês verificaram aqui que o Valdinei passou muito bem aqui o nível de infestação dos últimos anos e como é que foi a partir de 2015 a nossa questão da transmissão da dengue. O que aconteceu em 2015 no Brasil? Teve a grande circulação do vírus. A transmissão se dá normalmente com uma pessoa vindo de um outro município, uma outra região, que ela vem com vírus. Estando essa pessoa no período de viremia, no período que ela pode transmitir para o mosquito, tendo a infestação do Aedes aegypti, obviamente, quanto maior o índice de infestação, quanto maior o nível de infestação do Aedes aegypti alado, do mosquito, maior a chance de mais fêmeas se infectarem e transmitir. Então, por isso a importância, que já foi colocada aqui, do controle do vetor, além do trabalho de vigilância em cima dos casos suspeitos, casos confirmados. Ressaltar a importância, como já foi dito, nós fazemos as visitas de rotina que tem o caráter preventivo, que é o trabalho que nós fazemos com uma periodicidade em torno de 3 meses nas residências. Fora essa visita, nós realizamos as visitas de bloqueios, que são essas visitas que, quando há alguém suspeito na região, nós vamos fazer uma nova visita, tá? De maneira, mesmo que não seja um caso confirmado, preventiva, informando a população que tem um caso suspeito, removendo os criadores possíveis,
tratando os criadores, inclusive tentando encontrar novos casos, porque em caso de suspeito autóctone, ou seja, caso suspeito que seja infectado no município, pode haver mais doentes. Então, vocês observam que é um trabalho não só de controle de vetores, da vigilância em saúde ambiental, é um trabalho que tem toda uma cadeia em volta de nós, da área de controle de vetores, trabalhando. A área de atendimento, que ele vai verificar um paciente suspeito e vai fazer uma notificação, certo? A área de vigilância epidemiológica, que vai fazer esse encaminhamento da notificação. A vigilância sanitária, em parceria, para fazer a questão de autuações, etc. E outras secretarias também, tá? Por isso, a importância, como já foi dito, da sala de situação de arboviroses e zoonoses. Além das brigadas, das secretarias e departamentos fazerem a sua parte na sua secretaria e seu departamento, também nesse sentido de colaborar para fazer esse trabalho preventivo, tá certo? Uma coisa importante também que foi dito, e é bom a gente reforçar, que o Aedes aegypti, embora as larvas são encontradas mais facilmente numa área externa, porque essa área externa ela recebe a chuva, mas é um mosquito intradomiciliar. É um mosquito que ele está dentro da nossa casa, picando embaixo dos móveis, e a tendência de infestação é aumentar com a incidência de chuvas, tá? Então, por isso que o trabalho só à base de inseticida não resolve. Além de ser um trabalho realmente complicado, porque o trabalho efetivo é o tratamento intradomiciliar, tá? Você trabalha com inseticida, com a atomizador costal, fazendo trabalho no quintal e dentro do imóvel, tá? Inclusive, é importante ressaltar que existe sim muita resistência por boa parte da população do trabalho com inseticida. Embora ele seja seguro, existe essa resistência. Falando em resistência, fazendo esse trabalho, além de ser um trabalho árduo, um trabalho complicado, você fazer o trabalho de inseticida dentro da casa, ele também seleciona espécies resistentes. Há cidades, há municípios que já estão tendo resistência com o atual inseticida. Então, não é simplesmente com o trabalho de inseticida e a gente eliminando o mosquito alado, o mosquito voador, que a gente vai resolver só o problema. Esse trabalho é feito de nebulização apenas com risco de transmissão ou uma transmissão já desencadeada. A intenção é matar o inseto, o mosquito alado infectado, tá certo? Uma outra também reforço sobre a gente tem um grande... o comportamento da população vem mudando com os anos. Antigamente nós encontrávamos mais as pessoas nas casas para fazer visita, e isso tem trazido muita dificuldade. Quando em caso de bloqueios, nós até fazemos horários diferenciados, em dias diferenciados, para a gente encontrar mais a população. Mas, infelizmente, a gente tem encontrado cada vez menos. Além disso, muita gente ainda tem resistência em atender o agente de combate a endemias, tá? Por vários motivos, desde o motivo teoricamente justificável, está de saída, como até às vezes algum motivo que a pessoa simplesmente não quer receber. Como nós somos nós estamos na porta da pessoa, é o serviço público entrando lá, a pessoa às vezes quer questionar um outro serviço, né? Que ela não se sente bem, tem outro problema de um buraco, qualquer outro problema, e às vezes ele culpa o agente de combate a endemias por isso, e ele na verdade só está fazendo o trabalho dele, que é um trabalho preventivo, tá certo? E por último aqui, como nós realizamos o índice em outubro, e esse índice historicamente nunca foi tão alto nesse mês de outubro, e quando nós fizemos as visitas, que foram quase 2.700 imóveis, nós tivemos apenas praticamente 2 finais de semana com chuva. 2 finais de semana. A gente está observando aí, né, vocês observam que nós estamos tendo agora aumento de chuva. Nós não estamos fazendo índice ainda no mês de novembro, mas já é sentido pelos agentes que nós estamos tendo sensivelmente de controle de criadouros com larvas, tá? E também, né, observa-se que nosso grande problema, nosso calcanhar de Aquiles,
não são só, ou não são os objetos, os recipientes que não servem à população. Não é o lixo, não é o entulho. Claro, isso é um problema e a tendência é até aumentar agora a infestação nesses recipientes com as chuvas, porque são os recipientes que ficam mais realmente esquecidos no quintal. Mas a grande preocupação é que são os recipientes que a população tem utilidade. Tá certo? É um prato de planta, é um vaso, é um bebedouro, é um depósito que acumula, que junta água, tá certo? É uma piscina, entendeu? Então, o que acontece? A população, o morador, ele tem que ter isso na mente dele, que ele tem esse poder de ele controlar o mosquito Aedes aegypti. Que nós fazemos a visita, como falou muito bem o Valdinei, uma periodicidade aproximada de 3 meses. E o mosquito, a larva do mosquito se desenvolve em 1 semana. Então, se o agente de saúde, o agente com endemias, ele vai lá, orienta, vira um prato de planta, se essa pessoa daqui 15 dias virar esse objeto para cima, chover, se tiver ovos ali, que os ovos duram mais de 1 ano, vai ter larva de mosquito. Então, assim, importante nós redobrarmos a atenção, nós temos que ter nosso papel como cidadão, de nós sempre fazemos a vistoria no nosso imóvel, principalmente depois da decorrência de chuvas, no mínimo semanalmente, devido a esse período que o mosquito demora, que o desenvolvimento da larva demora, tá certo? E me coloco também junto com o Valdinei para qualquer dúvida e esclarecimento. Tá joia, gente? Muito obrigado. Agradecer ao Gumercindo. O Gumercindo é supervisor de vigilância em saúde ambiental da Secretaria Municipal de Saúde do nosso município. Senhores, nós vamos, nesse momento, abrir para as perguntas do público. Tem que vir até o microfone, se identificar e fazer a pergunta. Primeiramente, eu gostaria de registrar aqui a presença do nosso nobre companheiro vereador Kula. Obrigado pela presença. Vereadora Jamila, vereadora Rose, nosso vice-presidente Carreira, o presidente Isaías e o meu amigo José Fernandes, que está aqui secretariando. Então eu passo a palavra, se algum dos senhores vereadores tiver alguma pergunta, primeiro para os vereadores. Boa noite, Laudo, todos os colegas vereadores, o Valdinei, o Gumercindo, é um prazer recebê-los aqui, né? Eu gosto, acho importante tocar nesse assunto, né? Eu tive o infortúnio de pegar dengue no ano de 2015, né? Dói até o cabelo, né? Não é forma de dizer, não, dói mesmo, não desejo para ninguém, né? Inclusive, na oportunidade, a gente tinha a votação do Código do Meio Ambiente aqui na casa e não podia faltar, dona Jamila, e eu tive que vir para a sessão com dengue, né? São ossos do ofício. Então, primeiro eu quero parabenizar a vigilância pelo trabalho que faz, né? Conheço o trabalho, inclusive esses dias eu não estava na minha casa, né? E a hora que eu voltei, tinha um cartãozinho lá na caixa do correio, dizendo para telefonar no número que os agentes estiveram na minha casa no período da minha ausência e precisa agendar para eles irem lá fazer a investigação, apesar de que em casa a gente não dorme mais de botina para não acontecer, né, novamente com a gente. Então eu queria, na verdade, não era nenhuma pergunta, Laudo, é parabenizar você por essa iniciativa. Eu acho que esse é um tema importantíssimo, acho que esse é o momento da discussão desse tema. Não adianta a gente começar a pensar em prevenção no meio de janeiro, no meio de fevereiro, onde infelizmente o mosquito já infestou a nossa cidade, onde as ações elas não são tão precisas e não trazem tantos benefícios. Então eu queria parabenizar você pela iniciativa de trazer essa discussão. Isso vai ser transmitido na TV Câmara, vai ser retransmitido no Facebook. Então eu acho que a gente vai conseguir chegar em muita gente que ainda não tem essas informações. E agradecer vocês lá da Vigilância pelo trabalho que vocês fazem. Acho que foi no ano de 2015 mesmo que a gente teve uma grande infestação no estado e apesar de a gente ter tido alguns casos aqui em Botucatu, perto do que aconteceu na região, perto do que aconteceu no estado, a gente ficou muito bem. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e eu espero que vocês mais uma vez consigam livrar a nossa cidade desse bichinho que é esse Aedes aegypti, que traz tanta dificuldade para a nossa sociedade. Muito obrigado, Laudo, e parabéns pela iniciativa, viu? Agradeço as palavras, senhor presidente. Eu gostaria de passar a palavra ao vereador Carreira, está inscrito? Tem alguém do público já inscrito?
O vereador Carreira abriu mão de falar, para o senhor falar. Por favor, senhor Adilson. Boa noite, parabenizar a ação do vereador Lauro. Eu sou Adilson Cordeiro. A gente desenvolveu um aplicativo da dengue e o nosso conteúdo hoje, ele é constituído pelo Dr. Alexandre Naime, um dos maiores nomes do mundo nessa área, tá? A situação da dengue, quando a gente desenvolveu para Lençóis Paulistas, eles estavam falando da população. E como a Rede Globo, toda a imprensa local fez a matéria sobre o aplicativo, é uma ferramenta que a gente dá para a população participar. Com ela participando, a gente vai chegar a alguma situação adiante e de conformidade. O aplicativo, ele tem toda a situação necessária para um cidadão. Denúncias, todas as doenças das arboviroses dentro dele. A gente tem mitos e verdades. A gente tem uma situação aqui que as pessoas enviam dúvidas. A equipe médica, o doutor Alexandre, responde, tá? As informações que a gente tem não são otimistas agora para esse próximo ano, tá? A nossa empresa, hoje, ela já vai está fazendo contrato com mais de 80 municípios do estado de São Paulo. Uma região lá de Porto Ferreira, Pirassununga, São Carlos, todas estão fazendo com a gente. Hoje a gente teve uma grata surpresa, fomos procurados por Três Lagoas, que a secretária de saúde fez doutorado aqui. A gente acha que seria muito importante, como vocês falaram, que tem que haver a participação da população, pensar em ter um aplicativo. E a gente fica muito feliz de uma cidade de Botucatu estar ajudando nesse momento, que é a prevenção da dengue, né? Que a situação da dengue, até onde a gente sabe lá, os dados, fevereiro, março, abril até maio, ela tem o pico dela. Porque nossa cidade é mais fria, mas tem região, eu acabei de vir morava em Araçatuba, lá você não tem calor. E a gente sente que o aplicativo para celular é uma ferramenta muito útil. E você tem todos os dados aqui de um médico, professor doutor da Unesp, membro da arbovirose da Associação Brasileira de Infectologia. Vocês pensaram nessa situação já ou não? Boa noite. A gente tem sido bastante procurado assim, por empresas também que oferecendo algum tipo de serviço, seja na questão de educação. Teve uma empresa de Piracicaba que procurou a gente também, apresentando os trabalhos realizados com o Aedes geneticamente modificado, enfim. Esse do aplicativo, eu não tinha conhecimento. Você tinha conhecimento desse? Também não, a gente... O fio da picada. É isso, a gente pode conversar depois, tá apresentando como que ele funciona, a gente apresenta para o nosso secretário de saúde também. Assim, toda ferramenta que pode ser utilizada para combate ao mosquito transmissor é sempre bem-vinda. A gente só precisa estar conversando e vendo a possibilidade de estar utilizando ela sim. Sim, a gente usou um plano ético, né? Que quando a gente desenvolveu esse projeto, a gente tinha o problema da Zika, que estava sendo todo mundo daquela... vinha secretários e todo mundo quer Zika, o que é Zika. Então, quando a gente com uma empresa de desenvolvimento e tecnologia, tá? A gente procurou um médico da área. A hora que a gente fez uma reunião, a reunião era demorar 3 horas, demorou 5. Iniciamos o projeto, tá? Hoje a nossa empresa já tem um software que a gente está fazendo em condomínios de luxo no Guarujá, em algumas regiões, de visitas técnicas, tá? Tudo com QR Code, são contratos grandes lá, que com a dengue também. Então você não tem mais necessidade, os setores de meio ambiente deles, toda a visita técnica é toda digitalizada, visita por visita, e vai no sistema. A gente já tem esse software também, tá? A gente está muito atualizado nessa área de tecnologia, principalmente na área de arbovirose, porque a gente tem um parceiro, o Dr. Alexandre Naime. Então, o Naime, ele é muito dinâmico, ele gosta muito desse projeto para a gente fica muito feliz. Essa quarta-feira a gente vai estar na região de Barueri, a Grande São Paulo vai se reunir com a gente para começar, para ter o projeto da gente implantado no município deles. Porque aquilo que você colocou, né? Tem umas empresas que procuram, mas precisa ver o conteúdo.
conteúdo, né? A gente toma cuidado de uma empresa vir lá e pegar conteúdo que não vai levar benefício nenhum, você vai confundir a população. E sobre esse projeto de Piracicaba, é um projeto muito caro, ele é bem funcional, mas é coisa... Num bairro lá foi implantado coisa de 8 milhões um projeto desse. Eu acho que um projeto da dengue, da gente, é bastante ético. Ele é desenvolvido por 7 mil para todos os municípios, tá? Não tem essa de a gente querer faturar com um problema tão sério que é a dengue. E a gente está à disposição e esperamos Botucatu ter esse projeto. A gente vai exportar para todo mundo e a nossa cidade sede ficar sem esse projeto. A gente pode conversar sim e apresentar esse projeto para o nosso secretário. Tá ok, obrigado. Adilson, agradeço a sua contribuição. Com a palavra o vereador Carreira. Eu quero parabenizar você, vereador Laudo, pelo tempo importante, companheiro Zé Fernando e essa casa, em especial os dois palestrantes. Sou conhecedor do trabalho que eles fazem aí, encontrei em várias oportunidades trabalhando. Realmente a população não contribui para o trabalho de você, mais atrapalha do que contribui. Casa fechada, e não abre portão, e cachorro latindo. Mas o importante é dizer que qualquer tipo de palestra, de ação pública, que vem de encontro com o bem-estar da população, sempre salutar. Sempre salutar. Até costumo falar que o dinheiro investido nesse tipo de programa não é gasto, é investimento. O que você investe na prevenção, você economiza no posto de saúde, com certeza no hospital. Eu só teria uma preocupação, você falou da velocidade da reprodução, depois que se encontra na fase já de ovos, né, do mosquito. E nós somos uma cidade que ela agrega vários municípios, é muito próximo aqui, que já tiveram essas epidemias. Como exemplo, um ônibus que freta alunos de Lençóis para Botucatu. Lá teve uma epidemia, Bauru. Qual é a preocupação de vocês? Vocês vão ficar retidos aqui ou daqui, ficar retido lá por 4, 5, 6 horas, num período de proliferação do inseto, esses ovos na carcaça desses veículos. Peguei como, hipoteticamente, o ônibus, mas pode ter outros veículos que ficam esse período longo encostado, aguardando um retorno por mais de 4, 5 horas, que daria a oportunidade de ser um mosquito num período chuvoso, depois dos seus ovos, eles trariam novamente num período chuvoso. Nossa cidade viria a implosão dos ovos e estaríamos aí com as larvas. Eu gostaria de saber qual é o procedimento, se há procedimento, esse bloqueio que vocês fazem com tanto carinho na cidade de Botucatu. Na verdade, existe essa preocupação, como o senhor disse. A gente tem uma grande parcela da população que está se deslocando diariamente para várias regiões do nosso estado, seja a trabalho, a estudo, como também, pelas características que tem em Botucatu, recebe muita gente de fora também. Então, essa grande questão da circulação, primeiro da circulação do vírus, onde alguém pode sair daqui de Botucatu, se infectar numa outra cidade, né? A gente usa sempre Bauru, Marília, que é onde sempre está ocorrendo as epidemias. Como a gente pode também receber pessoas de fora num período de que está infectado e pode transmitir para o nosso mosquito aqui. Então, o que acontece? Então, quando a gente faz os bloqueios, quando a gente sempre orienta a população, apresentou sintomas característicos dessas arboviroses, que é a febre alta, dor de cabeça, dor muscular, aquele cansaço, indisposição, sintomas semelhantes com o da gripe. Então, as pessoas geralmente querem o quê? Se automedicar. Vou tomar lá um remédio para febre, para dor. Então, evitar isso, procurar atendimento médico, porque a partir do momento que o profissional de saúde suspeita de dengue, né, vamos falar dessa principal arbovirose, esse caso é notificado, essa notificação vem para nós, a gente já vai desencadear as ações.
eliminar os possíveis criadores no entorno onde aquele paciente permaneceu a maior parte do tempo, ver se depois a gente faz a buscativa de novos casos para ver se houve transmissão ou não, faz de novo aquela visita, pergunta para os moradores se alguém apresentou sintomas, se alguém foi viajar para algum lugar, e encontrando novos casos a gente encaminha para a unidade de saúde. Agora a questão do veículo, o que a gente tem é transporte passivo de recipientes com ovos. Isso pode acontecer. Alguém pegar pneus num outro município onde tem ovo e trazer aqui para o município, isso pode acontecer. A gente tem um trabalho diferenciado, né, que são chamados de pontos estratégicos, são aqueles estabelecimentos com grande quantidade de possíveis criadores do mosquito. Por exemplo, os depósitos de materiais recicláveis são visitados quinzenalmente, tem uma visita diferenciada, as borracharias de grande porte, tudo quanto é estabelecimento com grande quantidade de materiais que podem se tornar criadores do mosquito, são cadastrados como um ponto estratégico e recebem essa visita quinzenal. E assim como os imóveis especiais, são aqueles imóveis com grande circulação de pessoas, escolas, unidades de saúde, enfim, que recebem visitas diferenciadas também, porque tem uma grande importância na circulação do vírus e outros na disseminação do mosquito. Então a vigilância faz todo esse trabalho também, trabalho de vigilância nesses locais também. Agradeço a contribuição do vereador Carreira. A próxima vereadora inscrito é a vereadora Jamila. Boa noite aos colegas vereadores, boa noite, presidente Laudo, boa noite aos amigos que estão aqui presentes para nos dar orientação. Seu Gumercindo, seu Valnei. Olha, gostei demais da explanação dos dois. Muito importante a população saber que a Secretaria de Saúde, que a Vigilância Sanitária faz esse trabalho em prol da população. Que bom que existe a TV Câmara, que está passando hoje e que irá repetir esse programa para que os cidadãos tomem conhecimento do que é feito no nosso município. Agora, eu gostaria de saber se as pessoas que visitam as residências são funcionários da vigilância ou vocês terceirizam o serviço? Vocês têm um número suficiente para essa ação? Gostaria de saber também se nas escolas são feitos trabalhos de esclarecimentos aos alunos para que eles levem essa notícia para casa. E gostaria, como eu, hoje vou tomar uma atitude, eu quero pedir para todas as pessoas que gostam de plantas, como eu vou dar um jeito de dar um sumiço em todos os meus vasos de violeta e de orquídea que ficam no meu apartamento. É um risco muito sério. E agradecer a presença de vocês, parabenizá-lo, viu, Laudo? Excelente, excelente trabalho. Um benefício muito grande para a nossa população. Como botucatuense, sou agradecida à Vigilância Sanitária e ao trabalho de vocês. Agradeço as palavras da vereadora Jamila. Primeiro, não precisa se desfazer dos vasos, é só eliminar os pratos que tem ali. O vaso não precisa eliminar, não. Assim, todos os agentes de combate às endemias são da administração direta, né? São servidores da Prefeitura Municipal. A gente, antes de 2015, a gente tinha assim, um quadro defasado de agente. Então, aquela epidemia nos fez abrir um concurso emergencial para a contratação de 20 agentes em 2015. Depois a gente teve outro concurso para a contratação direta de mais 20 agentes. Hoje à tarde mesmo eu tive uma reunião com o secretário da Saúde, o Dr. André Espadaro, para a gente já estudar para o próximo ano a contratação de mais servidores para compor esse quadro da vigilância ambiental e também dos agentes comunitários de saúde,
que atende às unidades de saúde da família, que também está dentro da atribuição deles fazer o trabalho de controle do Aedes aegypti. Então é sempre... mas assim, o número de agentes de combate às endemias nunca será suficiente se nós, como cidadãos, não fizermos a nossa parte também. Então, assim, é sempre importante ter um quadro satisfatório de servidores, né, que vão atuar nessa área, mas nós, como cidadãos, temos que fazer a nossa parte, porque, como o Marcelo disse, o agente vai visitar meu domicílio hoje, meu imóvel, vai passar as orientações para mim. Se eu não seguir aquelas orientações, ele virou dali uma semana, se eu não tomar aquela atitude, já vai ter mosquito novamente. Então é importante a gente estar acatando essas orientações e colocando em prática. Posso fazer mais uma pergunta? E se o morador constatar que o seu vizinho ou algum terreno no quarteirão da sua casa está com esse problema de vasilhames, recipientes cheios de água, existe um telefone para denúncia? Seria importante passar isso para a população. Sim, existe. Atualmente a Prefeitura Municipal está com... O serviço hoje está centralizado de todas as reclamações do município através do balcão da cidadania e da ouvidoria municipal. A Vigilância Ambiental em Saúde também recebe essa reclamação, essas demandas, através do balcão da cidadania, que é através do 0800 773 3090 ou do 3811 1401, tá? Esses telefones a população pode entrar em contato durante a semana, tá? Só complementando a informação que o Valdinei passou, o trabalho que nós fazemos aqui são servidores concursados. Obviamente, todo supervisor ele vai querer mais agentes, tá certo? A gente sempre vai querer mais, para a gente conseguir dar demanda do trabalho, para fazer maior número de visita e, como foi ressaltado, também a importância da população fazer as orientações, independente se o agente conseguir entrar na casa, passando orientação, como não consegue. Muitas vezes ele não consegue, devido à residência estar fechada. Além do trabalho dos agentes de combate a endemias, também há aquele, inclusive todos eles vão identificados com crachá, tá? A população que tiver dúvidas, inclusive é um dos motivos de recusa, que tem dúvida e a pessoa não quer entrar em contato com a gente. Aí existe o telefone nosso da Vigilância Ambiental em Saúde, que é 150 ou 3813 5055. Passar o nome do agente, a região que é a casa, aí na hora a gente vai verificar se esse é um funcionário. Além dos agentes de combate a endemias, também é importante ressaltar que também Botucatu recebe a visita, não diria periódica, é periódica porque eles também fazem o trabalho de levantamento de infestação do Aedes aegypti, que é a SUSEM, tá? Então, pode acontecer de você receber a visita numa semana dos visitadores da SUSEM, daqui 2, 3 semanas e lá a gente combate endemias. Então isso pode acontecer. E o agente também comunitário de saúde também, ele pode fazer essa visita. Ele faz a visita ali dentro da área de abrangência. Ele faz um trabalho mais voltado à prevenção. Tá bom? Importante essas informações para a população. Obrigada. Agradeço a vereadora Jamila pela contribuição. Eu vou abrir uma pergunta para o público. O senhor, por favor, se identifica. Meu nome é Paulo Ribola, sou docente aqui da Unesp, do Biociências. Na verdade, eu não tenho uma dúvida, eu queria só reafirmar, Valdinei, que a gente já trabalhou junto, né, no controle, Gumecindo, e reafirmar que a Unesp está aberta e gostaria muito de contribuir com a vigilância aqui da cidade, né? Acho que a gente tem grandes cabeças na Unesp que tem que reverter aqui para a cidade para ajudar o controle. Então, de novo, estamos abertos a voltar a colaborar e voltar a trabalhar juntos para o controle de Aedes. Agradeço, professor Paulo Ribola, grande parceiro. Durante muitos anos a gente fazendo um trabalho junto de monitoramento com o trabalho das ovitrampas, que são armadilhas para coletar os ovos do mosquito. Professor lá na época da parasito, né, professor? Isso. E a gente, com certeza, a gente vai conversar, a gente vai procurar novamente, porque essas parcerias com a universidade são extremamente importantes. Colocar todo aquele conhecimento e unir com o trabalho da prefeitura, da vigilância, isso só tem a ganhar todos os lados, nós, a universidade e a população.
Agradeço, professor. Obrigado. Presidente, é uma pergunta que é inerente ao que o professor da faculdade falou. Ele deveria voltar a trabalhar junto. Houve ser... A gente fez uns trabalhos juntos em 2006, 2007, 2008 com vigilância, e acabou que na verdade a universidade foi para um lado e acho que o controle foi para outro. A gente parou de trabalhar junto, mas a gente gostaria muito de retomar esses trabalhos e com boas ideias para o controle aqui da cidade. E eu queria reforçar também que o trabalho deles é muito bem feito. Com certeza, se não tivesse sido feito, a gente teria muito pior do que a gente está hoje com relação à dengue. Com certeza. Doutor Paulo, por favor, eu gostaria de pedir perdão por não conhecer Vossa Senhoria, um doutor aqui no assunto, e se o senhor aceitar, eu gostaria que o senhor viesse aqui compor a mesa com a gente. O senhor me perdoe que eu não sabia, é um professor no assunto, por favor, venha aqui com a gente. O próximo inscrito é a vereadora Rose Yellow, com a palavra. Boa noite a todos, Rodrigo, Gumercino, os vereadores presidindo, ao professor da Faculdade de Biociências, aos vereadores e ao público presente. A hora que o professor estava expondo aqui, estava me recordando lá o início do trabalho, lá naquele período, 2005, 2006, né, com o Dr. Jonas Brant, que hoje está lá em Brasília, acredito. E desde então vocês sempre atuantes, não deixando, tendo esse controle e realizando trabalho. Então, aquilo que iniciamos, vocês desenvolvem com preocupação, profissionalismo, e é assim que tem que ser. Fico feliz do professor demonstrar que as parcerias têm que estar caminhando juntas, fortalecendo, porque a soma de conhecimentos, a gente traz prevenção da saúde da população de Botucatu. E eu, assim, quero mais agradecer mesmo o trabalho de vocês e responder, não sei se vocês responderam, acho que passou despercebida a pergunta da vereadora Jamila, que fazem trabalho nas escolas, sim, porque minha filha estuda na escola pública, Escola Angelino de Oliveira, ali na Vila Antártica. Também parabenizar pela insistência de ir na minha casa, que não para ninguém em casa, e muitas vezes eu estou saindo pelo bairro e eu vi os agentes, eu falo, eu não estou em casa de novo, mas eu chegava e via o bilhetinho, até que num determinado dia vocês encontraram meu esposo lá para poder fazer a visita. Então, assim, é verdade, vai em horários diferenciados para poder encontrar alguém na casa. E fazem o trabalho nas escolas, porque minha filha, ela sempre nos policia, né? Fica ali um pouquinho de água, ela fala, mãe, vai ter dengue, mãe, tem dengue. Então, ela tem essa preocupação dessa conscientização que da escola foi trabalhada, com cartaz, com panfletos, e ela gosta muito de artes, então ela chegou fazendo na escola um mosquito com uma garrafa PET e levou para casa. Por muito tempo eu fiquei vendo aquele mosquito lá na minha casa, no quarto dela. Um dia eu falei, vou tirar esse mosquito feio daqui, né? E ela ficou muito brava, porque ela fez com muito carinho, né, aquele trabalho. No final das contas, ela guardou lá no quartinho de brinquedos dela essa lembrança que ela fez. Então, assim, para responder que esse trabalho é feito nas escolas. Então, é mais para parabenizar essa minha fala, deixar aqui esse registro de conscientização que fazem nas escolas também. Exatamente, a gente esquecemos de responder, mas a gente tem uma equipe lá que é de trabalhos educativos, né, de educação em saúde, onde é formado pelos próprios agentes de combate às endemias, onde desenvolve brincadeiras lúdicas a serem desenvolvidas nas escolas, teatros. Tem o Fernando aqui que também participa da peça de teatro, que é realizado junto às escolas. Então a gente tem também esse trabalho e a questão das parcerias, como a doutora relatou. Esse ano nós tivemos o prazer de receber lá na vigilância o Dr. Jonas, que hoje ele é professor lá na Universidade Federal de Brasília, foi coordenador da nossa equipe por um bom tempo. Temos sempre o prazer de estar em contato também com
o doutor André Castro, que também está no Ministério da Saúde, foi coordenador nosso, está lá no Ministério da Saúde, trabalhando lá no setor de vigilância em saúde. Então a gente sempre tem esse contato, esse relacionamento estreito, trocando informações. Então Botucatu tem esse privilégio, e tem a universidade, né, que está junto conosco, podendo dar todo esse apoio para a gente desenvolver sempre o melhor trabalho para a população. Agradeço a contribuição da vereadora Rose. Eu combinei com a TV Câmara, está aqui nas mãos do Dr. Paulo, o professor Dr. Paulo, as larvas, ele vai fazer um pequeno comentário, e esse setor que filma aqui, que vai pegar nas mãos dele para mostrar para o público em casa as larvas. Vai pegar? Aqui tem um tubinho com as larvas e com pulpa de Aedes. E como o Valnei falou, né, as larvas elas duram mais ou menos 7 dias, 8 dias, né, nos vasos de planta, nas caixas d'água. Depois se transforma em pulpas e é da pulpa que sai o adulto. Então, na verdade, o que a gente tem que combater que é muito mais fácil combater essas larvas aqui do que o adulto ao lado, né? Que o adulto que sai voando. Então, o ideal seria a gente não ter essas larvas. E o importante dessas larvas é que essas larvas, quer dizer, o mosquito como um todo está adaptado a morar dentro da cidade. Então, no fundo, é a gente que cria o vetor de uma doença que é transmitida para a gente, né? Então, uma contradição, na verdade, mas no fundo é isso. Esse mosquito só aparece onde tem cidade. E foi muito bem apresentado pelo Valnei quais são os principais focos, né, os principais criadores dentro da cidade desse mosquito. E é isso que a gente tem que combater, né? Agradeço, Dr. Paulo. Mais alguém do público gostaria de fazer alguma pergunta a respeito do tema? Eu vou deixar uma pergunta aqui. Isso aí é situação que eu vivenciei. Para retirar aquela bandejinha de trás da geladeira, a gente tem dificuldade. Não tem uma maneira de aplicar alguma coisa junto com essa água? Os senhores poderiam fazer o comentário, por favor? Realmente essa bandeja ela é um tanto complicada de ser retirada, tá? Muitas delas, inclusive, ela não pode ser retirada. Tem algumas que são fixas, tá? E você pode, inclusive, danificar o teu refrigerador ao tentar retirar essa bandeja. A questão é que é o seguinte, alguns refrigeradores, não sei o motivo, essa água ela extrapola o meio, que normalmente fica em cima do motor, e vai pela banda lateral da bandeja, que não esquenta tanto, e normalmente é ali que pode ser encontrada a larva. O produto que você pode utilizar ali pode ser o produto caseiro, você pode adicionar detergente, sabão em pó, ele tem eficiência, tá? Inclusive, isso com certeza dura mais de um mês, essa eficiência, tá? Você pode fazer esse tratamento, tá? Então, assim, a maioria das bandejas eu nem recomendo retirar, porque algumas é bom você verificar o manual do seu refrigerador, que algumas realmente não saem, tá certo? Mais alguém? Alguma pergunta? Vocês não fazem a pergunta, eu vou ter que fazer. Chegou ontem, através de um grupo, que a casa ao lado tem a piscina, e a piscina está daquele jeito. A casa está em construção, a vizinha consegue visualizar que a piscina está verde lá, essa água não passa por tratamento. Dessa maneira, como que os senhores vão se comportar? O que ela deve fazer? Eu até a convidei para vir hoje na reunião. Ela falou que ia participar através da TV Câmara, então ela está nos acompanhando na residência dela. Então, muitas vezes essa demanda da população pode ser absorvida através do 0800 773 3090 da ouvidoria, que vai passar para nós, ou durante a visita do agente de combate às endemias, eles podem pegar essa demanda e a gente vai avaliar o local reclamado. O que acontece? Quando vamos até um imóvel, onde aquele imóvel está fechado,
e a gente tem essa informação de que ali existe uma piscina que não está recebendo tratamento adequado, então a gente vai procurar localizar esse responsável por imóvel para a gente fazer a vistoria. Uma vez constatado que aquela piscina não está recebendo a manutenção adequada, está se tornando um criadouro, então esse munícipe é notificado para tomar as devidas providências. Caso essas providências não sejam tomadas para sanar o problema, daí é encaminhado para a vigilância sanitária, que é autuado e segue todo o trâmite aí de penalidade administrativa. Mas o ideal é o quê? Não é multar, o ideal é que as pessoas se conscientizem a evitar situações favoráveis à proliferação do mosquito. Então, nesse caso, a gente vai até o local. Muitas vezes, é bom a gente esclarecer que a piscina às vezes está verde porque ela não está recebendo aquele produto para manter como se diz, a água, não deixar a água turva, mas ela está recebendo o cloro que vai impedir que a larva se prolifere. Então a gente vai avaliar isso também na visita. A água está verde, está com folha, está com sujeira, com detrito, mas não está com larva. Por quê? Porque ele tá clorando a água, ela não está em condições de ser utilizada para banho, mas ele está clorando de forma a evitar que o mosquito se prolifere ali naquela piscina. Então é esse o trâmite, a gente vai, procura identificar o proprietário e passar as orientações necessárias. Odinei, a sua orientação é importantíssima, porque não é só para ela. Eu acredito que deva ter outros casos na cidade, e essa orientação sua, nesse momento as pessoas estão recebendo nas suas residências. Então, gostaria de perguntar se tem mais alguém do público inscrito. Se não tiver, o vereador José Fernandes gostaria de fazer uso da palavra. Boa noite, presidente, vereadores, companheiros, ao público presente e ao público que nos acompanha pela TV Câmara e os internautas. E agradecer ao Valdinei e o Gumercindo. A gente conhece o trabalho de vocês, porque a gente anda a cidade inteira, os vereadores também, e vocês vêm fazendo um excelente trabalho. Tenho certeza que, pelos dados que você nos passou, tem muito a melhorar, que tenho certeza que vai melhorar sim. E a dona Jamila perguntou a respeito da demanda de funcionários. Vocês já estão trabalhando em cima disso, com o secretário Dr. Queco. Então eu tenho certeza que o ano que vem, pelo menos a metade da situação vai ser solucionada. Estamos falando de mosquito, mas eu queria perguntar do caramujo. Já conversei, é verdade, tem muitos caramujos lá na Vila São Luís. Eu queria saber mandaram uma mensagem aqui, queria saber, não só do mosquito, né, já está tomando as devidas providências, mas dos caramujos. Se você pode responder. Sim, claro. E agradecer mais uma vez, tá bom? O caramujo gigante africano, ele foi introduzido no Brasil, como o próprio nome diz, ele é nativo lá da África. Foi introduzido no Brasil para tentar substituir o escargot, só que não foi bem aceito e ele foi solto na natureza, né? A partir do momento que ele foi solto na natureza, aquele não tem um predador natural, então ele foi se proliferando indiscriminadamente. Então como ele não tem um predador natural, então ele foi se proliferando e hoje virou uma praga urbana. A gente sabe que ele pode transmitir dois tipos de doença: anstrologias e cantonenses e costarricenses. Então, assim, só que a gente não sabe ainda, ele não é aqui no estado de São Paulo, ainda a gente sabe que ele pode transmitir, só que ele ainda não tem, assim, indícios de pessoas doentes a partir da transmissão desse caramujo. Então, como que funciona? Ele é a coleta manual. Então, a gente orienta a população, se está dentro do nosso imóvel, a gente vai fazer a coleta manual proteger na mão, que a gente tem que evitar ter o contato com o muco daquele caramujo, colocar tudo dentro de um saco, ligar para a gente vai buscar e leva para incineração esse caramujo. O que acontece? Mas vocês não podem usar nenhum produto químico. Em algumas áreas específicas a gente pode utilizar, em outras não. Por quê? Porque o veneno, né, o molucida, ele não é específico de caramujo. Então você pode
afetar ali outros moluscos que não são alvo do controle. Então a gente tem na beira de rio, é um problema que a gente não pode jogar esse veneno indiscriminadamente na beira do rio, por quê? Porque ele vai criar, a gente vai afetar outros animais que não são alvo do controle. Então, esse problema de caramujo a gente vai ter nesses períodos chuvosos, quando eles vão aparecer realmente. A gente precisa fazer esse controle que é manual. Quando a gente encontra um terreno que está com esse problema de caramujo, a gente vai identificar lá, ver se a vegetação está excessiva nesse terreno, vai notificar para fazer a limpeza. Se tem outros materiais ali que contribuem também à proliferação, a gente notifica para ser feita a limpeza. Então essas são as ações da vigilância a respeito do caramujo. Falar assim que ele tem um papel importante de médica de transmissão de doença, a gente sabe que é descrito que ele pode transmitir, mas por enquanto a gente não tem. Ele causa muito mais um incômodo do que um risco mesmo, mas assim, as recomendações são de catação, não tem outra. Catar escaramujos, ensacar eles, ligar para a gente encaminha para incineração. Obrigado, viu, Ney? E agradecer o professor Rebola, perdão, viu, professor? Desculpa aí que na próxima não vai acontecer mais não. Obrigado, viu? Desculpa, acabou passando batido uma informação super importante do aplicativo, que é a notificação. De repente você tem uma situação de risco num bairro, todas as pessoas que tiverem o aplicativo, você pode estar avisando que a vigilância estará lá. E ao mesmo tempo, você está informando a população sobre a situação de risco naquela situação, que se chama Notification Punch no aplicativo. Obrigado, Adilson. Mais algum vereador inscrito? Uma palavrinha. Fica à vontade, vereadora. Olha, eu gostaria de dizer à nossa querida população de Botucatu que não fiquemos esperando só do poder público dar conta de exterminar o Aedes aegypti. Isso é também obrigação de cada um de nós, cidadãos botucatuenses. Não podemos delegar única e exclusivamente para essas pessoas que com toda boa vontade estão fazendo o trabalho. Mas também o trabalho tem que ser nosso, de cada um de nós. Muito obrigada, viu, por todos os esclarecimentos. Olha, eu falei brincando, eu não deixo juntar água nos pratinhos, mas eu vou dar fim neles, viu? Agradeço a manifestação e a contribuição da vereadora Jamila. Eu gostaria de deixar um esclarecimento à nossa população, o porquê que motivou nós a trazer essa reunião pública para a gente debater o assunto. Quando eu participei lá na Secretaria da Saúde, naquela reunião onde foi criada a sala de controle, eu senti responsável por trabalhar em prol do cidadão de Botucatu, e é isso que nós estamos fazendo hoje. Tão logo eu cheguei aqui, através de ofício, o nosso município tem, carinhosamente, chama um serviço aí de catatreco. Os objetos que as pessoas não gostam, não querem mais, coloca-se na calçada e um veículo da prefeitura com os funcionários passam recolhendo. Eu pedi que direcionasse esse serviço nas regiões onde tivesse mais infestação detectada pela vigilância. Essa foi uma ação. A segunda ação, eu pedi para o secretário Valdir que reforçasse com os professores, que falassem nas salas de aulas, para que os professores transmitissem esses cuidados para os alunos. E conforme a vereadora Rosiello falou, as crianças, elas têm um poder de fiscalização, elas ficam insistindo, e essa mão de obra, ela pode ajudar muito nós no controle do nosso município. Eu também mandei um ofício para a secretária Silvia, de assistência social, que através dos CRAS ela fizesse um trabalho também, desenvolvesse a cada momento que esses munícipes passassem pelo CRAS, eles tivessem uma noção, tivessem ali um esclarecimento para que também ajudasse o município no controle. E a quarta ação é o que está acontecendo hoje.
é o que nós estamos fazendo, essa audiência pública. A audiência pública que está chegando nos lares das pessoas, que vai ser reprisado depois esse assunto que nós estamos tratando. Então eu só tenho aqui que agradecer a presença do doutor Paulo Ribola, agradecer a presença suas e gostaria de passar a palavra para os senhores para as considerações finais para a gente encerrar a presente audiência. Reforço novamente o agradecimento do convite, o vereador Sargento Laudo. Dia 30, agora quinta-feira, a gente tem novamente a nossa reunião de sala de situação e controle. Contamos com a vossa presença. Agradeço o convite. É sempre importante entender que os agentes de combate às endemias da vigilância ambiental em saúde, eles não são fiscais, eles têm esse papel de caráter educativo, né? Conscientizar as pessoas de que determinadas situações, determinadas práticas pode representar um risco à saúde pública. Juntar algum material de forma desorganizada, manter os pratinhos de planta sem manutenção adequada, ou qualquer outro reservatório que possa acumular água e contribuir à proliferação do Aedes. Então a gente reforça essa importância da visita do agente nos imóveis, porque eles têm esse olhar clínico que identifica possíveis criadouros, faz as orientações necessárias, toma medidas necessárias para evitar que aquilo se torne um problema de saúde pública. Então ele é um parceiro da população, não é um fiscal que está ali para punir, para multar, enfim. A intenção primeira é orientar e ajudar a população a se conscientizar de que é um parceiro nosso também. Gostaria de agradecer novamente o convite, né, do Sargento Laudo. Ressaltar, como os senhores viram, a questão das parcerias, né? Vamos ter a sala de situação agora essa semana, as parcerias com a Secretaria de Educação, dentro da própria Secretaria de Saúde, com a Vigilância Sanitária, a Vigilância Epidemiológica, com a assistência, né? Que na verdade, quando nós falamos em arboviroses, não é só uma questão apenas do controle de vetores, da vigilância ambiental em saúde, mas sim é todo um trabalho que tem no entorno, na saúde e fora também da saúde. Secretaria de Infraestrutura, Secretaria do Verde. Então toda essa parceria é muito importante. E é isso também que nós procuramos reforçar na sala de situação, através das brigadas e através da parceria, tá? Só reforçar novamente os telefones, tá? Se a população tiver alguma demanda, alguma reclamação, pode ser feita através aí da ouvidoria e balcão da cidadania, que é o 0800 773 3090. Também temos nosso telefone para qualquer dúvida também do agente, qualquer dúvida que tenha, que é 150 ou 3813 5055. Gostaria de fazer um agradecimento especial, assim, como foi dito aqui, nessa visão clínica do agente de combate a endemias. Então, esse agradecimento especial para os nossos funcionários, os supervisores e os agentes de combate a endemias, que com certeza fazem um trabalho diário, um trabalho árduo de orientação à população, que realmente tem dado um bom resultado, tá? E pedimos para a população, como já disse o Valdinei, receber o agente, né? Receber as orientações, né? E o principal, aplicar as orientações, tá? Vamos estar sempre à disposição para qualquer dúvida da população e dos senhores. Muito obrigado. Doutor Paulo, por favor. Eu só queria então reforçar essa vontade de colaborar da Unesp, colaborar com o controle de zoonose. Acho que a Unesp tem que sair um pouco dos muros, né? E interagir com a sociedade, com o Botucatu. E eu acho que esse é um ponto importante que a gente pode interagir, voltar a interagir e voltar a trabalhar junto. Senhores, não tendo mais nenhum questionamento, mais nenhuma pergunta, a gente vai prosseguir para o encerramento. Antes de fazer o encerramento, quero agradecer ao presidente da casa por ter aberto essa oportunidade para a gente debater o assunto. Agradecer o vice-presidente Carreira, agradecer a vereadora Rosiello, agradecer o vereador Cula, agradecer a vereadora Jamila, agradecer o vereador José Fernandes,
a presença de Vossas Senhorias demonstra a preocupação que tem com a população. Eu tenho certeza que os senhores vieram aqui não preocupado com o que o vereador Laudo propôs, e sim com a população, porque vocês vão conseguir transmitir mais dados, levar mais informações, inclusive, né, porque não para os seus eleitores também, tá bom? Quero fazer um agradecimento especial ao professor Dr. Paulo Ribola, qual eu peço desculpas mais uma vez, ele não está aqui na mesa desde o começo, porque a gente não tinha conhecimento do conteúdo, do trabalho que o professor desenvolve. O senhor me perdoe mais uma vez. Agradecer ao Valdinei, ao Gumercino, gostaria que os senhores levassem para as suas equipes de supervisores, de agentes que trabalham no nosso município, o nosso abraço, o nosso carinho da Câmara Municipal. Estamos aqui abertos para conversar, para debater o assunto. Coloco a TV Câmara à disposição dos senhores. Isso foi o presidente e a diretora que me autorizou a dizer isso, para que nós possamos levar todas as informações que a nossa população precisa, e eu acredito que assim a gente consegue fazer uma prevenção e cuidar melhor dos nossos munícipes. Não tendo mais ninguém para fazer uso da palavra, eu gostaria de declarar encerrada a presente reunião pública. Que Deus abençoe a todos, uma boa semana, uma boa noite.